Oi, pessoal, vamos lá, turma. Eu vou explicar para vocês o tempo verbal Present Perfect Tense, ok? O Present Perfect Tense é um tempo verbal que ele indica uma ação que começou lá no passado e continua tendo influência no presente, tá? Vou dar um exemplo. I have worked at that school since 2010. Bom, I have worked at that school since 2010. Eu trabalho naquela escola desde 2010. Ou seja, eu já comecei a trabalhar em 2010, então já é passado. E ainda continuo trabalhando. Porque se eu trabalho desde 2010 é porque eu ainda estou trabalhando. Agora, se eu falasse assim, I worked at that school in 2010 ou 2010, ok? Eu trabalhei naquela escola em 2010, então isso ficou no passado. Então isso não tem nada a ver com presente, isso daí é o simple past. Agora, o present perfect é um tempo verbal que indica a ação que começou no passado ainda está acontecendo, ainda está tendo influência com o presente. Tá bom? Então, quando eu falo, eu trabalho naquela escola desde 2010, é porque eu ainda estou trabalhando, né? Então, ainda tem influência com o meu presente. Começou no passado e ainda está influenciando no meu presente. Muito bem. Como que eu formo esse tempo verbal present perfect? Bom, eu preciso do sujeito praticante da ação. Depois eu preciso do verbo have ou has. Por que have ou has? É o mesmo verbo, só que o has eu uso para he, she e it, ou seja, eu uso para a terceira pessoa do singular, tá? E o have eu uso para as demais pessoas, eu uso para I, you, we e they. Ok? Eu preciso também do verbo principal, o verbo principal que vai dar sentido à frase. Em que tempo verbal? No past participle. O verbo principal, eu preciso dele no past participle. Mais o complemento, ou seja, o que sobra da frase, tá? O restante da frase, tá bom? Então, vamos pegar a minha frase que eu falei, né? Que eu trabalho naquela escola desde 2010 aqui para a gente entender aqui. Vamos lá. I have worked at that school since 2010 ou 2010, ok, class? Aqui, ou 2010. Então tá, vamos lá. Então eu tenho I é quem? I aqui é o sujeito, o praticante da ação. Have aqui é o verbo have. É I, já que aqui é I, então eu tenho que usar have. Se fosse she, seria has. Então, como é I, eu vou usar have. O verbo principal, olha, o verbo principal no past participle, worked, e o complemento at that school since 2010. Então, ó, eu trabalho naquela escola ou eu tenho trabalhado naquela escola desde 2010. Bom, a questão do verbo principal. Vocês lembram daquela tabelinha que a gente conhece? Olha, aquela tabelinha do verbo no infinitivo, no simple past e no past participle. Quando a gente está trabalhando um tempo verbal present perfect, os verbos principais vão ter que estar nessa tabelinha aqui, ó. A gente vai ter que pegar dessa tabelinha aqui, no particípio do passado, né? Então aqui, ó, verbo quando o verbo é regular, ele vai terminar com ed. Então ele é a mesma coisa aqui e aqui. Ó, travel, traveled, traveled. Live, lived, lived. Todo verbo regular vai terminar com ed, tá? Aqui e aqui. Agora, os verbos irregulares, eles têm a sua própria forma. Então,
a gente tem que memorizar esses verbos, né? Pra gente não errar. Então, ó, forget, que é o verbo esquecer. Forget, forgot, forgotten. No present perfect, a gente tem que usar esse daqui. O verbo comprar, buy, bought, bought. Aqui eles são iguais, mas no present perfect a gente tem que usar esse daqui, ok? Então, como é que eu iria traduzir isso aqui, ó? Viajar, viajou, viajado. Viver, viveu, vivido. Ou morar, morar, morou, morado, tá? E sempre esse aqui a gente vai usar com o verbo have por causa do present perfect. Ou had se for past perfect, ok? Forget, esquecer. Esquecer, esqueceu, esquecido. Buy, comprar. Comprar, comprou, comprado. Ok, pessoal? Então, toda vez que a gente for trabalhar o present perfect, olha, eu vou usar o verbo principal no past participle, que é essa coluna aqui. Ok? É essa coluna aqui dos verbos. No livro de vocês tem isso. Tá bom? Então, vocês vão fazer uns exercícios sobre esse tempo verbal aí. Mas antes, eu quero explicar aqui outra coisa. Como que eu faço a forma negativa e interrogativa deles? Então, se eu tenho a frase I have worked at that school since 2010. A forma negativa dessa frase. Forma negativa. Eu vou precisar do advérbio de negação. O advérbio de negação vai entrar aqui, ó. Depois do verbo have. Então, vai ficar I have not. Ou eu posso usar a forma contraída dele, que é haven't. I have not worked at that school since 2010. E a forma interrogativa? Como que eu faço? Então, olha aqui no caso da negativa, voltando aqui rapidinho, eu não tenho trabalhado naquela escola desde 2010. Aí eu passo para negativa. E a interrogativa, como que eu vou fazer? Eu vou ter que pegar o verbo have, tá? Vou trocar de lugar com o pronome e vou repetir o restante da frase. Então, ó, have I worked at that school since 2010? Virou pergunta. Agora, se aqui fosse, ao invés de eu, fosse she, aqui teria que ser o quê? Has. Se fosse she has, se fosse she seria she has worked at that school since 2010. Aí a forma negativa ficaria como? She has not, tá? Ou hasn't, a forma contraída has com not, worked at that school since 2010. E a forma interrogativa seria o has trocado de lugar com o she, com o pronome. Has she worked at that school since 2010? Ok, crianças? Então, vocês vão fazer, vou deixar aí para vocês fazerem a atividade e depois a gente corrige. Beijo, fiquem com Deus.